um gancho agora. Boa tarde, galera. Sejam aí bem-vindos ao meu canal, né? Meu nome é João Dias, sou professor e já fazia, eu acho que uns 2 dias, né? Que mais ou menos que eu não conseguia, um dia, né? Que eu não conseguia enviar vídeo nenhum. Eu tava com plano de enviar 2 vídeos na quinta, acabou dando uns problemas e aí ontem eu não tive cabeça para nada. Tive que aliviar a cabeça jogando um pouquinho, porque a gente não pode também ficar só pensando em trabalho, filho. Você também tem que descansar, né? Você tem que descansar também, filho. É necessário. Eu acho, eu acho mó zoado essa galera metida a meritocrata, né? Que acha que a gente tem que ficar trabalhando até morrer. Quem quiser trabalhar até morrer, problema dele, filho. Porque eu não, tá? Tem que trabalhar, descansar para você render mais. Você rende mais descansando um pouco mais talvez até do que o necessário e sendo vivendo, né, a sua vida vivendo de verdade, do que você apenas trabalhando. É por isso que, né, existe tanta dificuldade a respeito da questão do trabalho feminino, já que mulher, além de trabalhar, né, dar duro na rua, também tem gente que quer que ela dê duro em casa, e só ela, né? Então, tipo, essas coisas a gente tem que pensar mesmo, velho. Enfim, hoje. E meu cachorro vai começar. Hoje a ideia é dar um pouco de um. Assim, um inicinho da aula de história. De matemática, perdão. Da aula de matemática. Um pouco da matemática básica. E assim, primeiro desmistificar uma coisa, né? Que muita gente coloca assim, sempre matemática como a matéria que só tem cálculo. Né? A matéria do cálculo, a matéria do povo que fica botando o tempo todo um monte de coisa pra gente escrever, pra gente fazer conta, não sei o que. Mas, mano, a questão é que se o ser humano não tiver uma noção básica de matemática, ele não vive. Porque a matemática, bem dizer, ela gere até mesmo processos básicos da nossa própria sociedade, cara, da nossa própria ser, do nosso próprio eu, né? Uma coisa muito simples, velho. Você diz que não precisa de matemática, mas se você não tiver, se você não faz pelo menos uma continha de padaria, você não consegue viver, né? E o computador que você está assistindo agora precisou muito de matemática, né, para existir, né? Porque programação, né? Você sabe, programação usa muito cálculo, cara, muito. Você nem imagina o quanto, né? Pois é. Então, tipo, e usam muito cálculos mais pesados. Eu tenho um livro de cálculo, mas eu até hoje nunca parei para ler de verdade. Eu não sei nem onde tá, depois eu vou ver se eu acho. Para colocar aqui perto dos meus livros mesmo, porque ele é muito importante, o livro de cálculo, até para. Apesar de que meu amigo já imagina que vai ser difícil para entender. Um dos motivos por qual eu fiz história, para fugir da matemática. Aí eu cheguei lá no primeiro semestre, tava o quê? Economia, um monte de cálculo matemático. Toma, toma, né? Você foge, ela te acha. Ela sempre vai te achar. Mas a matemática é importante e, bem dizer, os primeiros filósofos, muitos deles é, tentavam conhecer a questão, né, da origem do mundo, né? Os pré-socráticos, da origem da existência do mundo, do nosso universo como um todo. E uma coisa que ficou, um dos, né, que ficou bastante importante, conhecido, é Pitágoras, né? Eu acho que muita gente deve conhecer ele por causa do teorema, mas não só ele. Tales de Mileto também dessa época, né, que também tem um teorema, né, famoso teorema de Tales também, mas eu acho que o de Pitágoras até mais. E entretanto, né, esses caras, eles, as suas importâncias dentro dessa questão foi colocar, né, o uso da, do raciocínio matemático, né, na construção do que seria a origem do mundo. Né? Pitágoras até achava que o mundo surgiu, a essência do mundo são números. Isso aí talvez eu fale um pouco, se rolar a filosofia também. Enfim, hoje, como eu disse, é básico e a gente vai falar um pouco de conjuntos, tanto conjunto em geral, né, como conjuntos numéricos, que é a base da base da base do início do princípio da matemática. Sem isso você não vai para lugar nenhum, filho. Pode ter certeza. Por isso que você tanto via quando era criança aquele monte de
bolotinha, bolota pra cá, bolota pra lá, tipo essa daqui, né? Que é o conjunto, né? Pois é, os conjuntos, né? Basicamente, né, é uma noção bastante primitiva e em que seria mais ou menos o seguinte: você engloba, né, coisas, né, várias coisas, e assim você forma um conjunto. A noção de conjunto é importantíssima até mesmo para as coisas mais singelas da nossa vida, né? A gente pode até não falar um conjunto disso, um conjunto daquilo, igual nas questões antigas de quando a gente era um pirrainha de primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino fundamental, né? E ficava lá a professora botando, né, os desenhinhos e dizendo um conjunto de flores, um conjunto de não sei o que. A gente não costuma usar muito essa lógica depois de algum tempo, né? O raciocínio da gente já faz isso de maneira muito automática. E tem gente que nunca usou isso, mas na verdade a gente nunca usou na cabeça dele, mas a gente sempre usa o conceito de conjunto para a gente somar, subtrair, para a gente fazer as operações básicas, sempre tem que ter a noção de conjunto, tem que ter a noção do, de um de uma união, né, de elementos que fazem parte de uma mesma, né, de um mesmo grupo. E é isso que é o conjunto que normalmente é representado, né, nas primeiras aulas por essa bolinha, né, ou já quando a gente já entra na noção mais numérica pelas chaves, né, que representam né, já na parte mais numérica, né, dentro das chaves. Por exemplo, aqui, né, eu poderia colocar o conjunto de números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aí aqui eu poderia colocar, né, a mesma coisa dentro da chave, só que agora ordenadinho. Olha aqui, né? Nessa versão, né, a versão clássica de quando a gente era pirrainha, e essa versão mais, né, que a gente já vê um pouco mais na parte da quinta, do sexto ano, né, na quinta série no meu caso, né, sexto ano do ensino fundamental, que normalmente já se usa mais essa questão das chaves para representar os conjuntos, já colocando já no numérico, né? Colocando no conceito numérico. Os números em si, né, são uma representação bastante abstrata, né, do conceito de unidade. Na próxima aula eu falo um pouco, né, disso daí, da origem dos números e de como começou a ter essa questão da contagem, é um mistério, na verdade, né, dentro da história, mas como se chegou até, né, a nossa... Eu não sei, talvez até eu fale disso agora mesmo. Enfim, dá para falar, né? Acho que dá para falar disso hoje. É, os símbolos, né, numéricos passaram a ser uma coisa que passou a ser importante, né, para podermos ter a noção justamente de como representar os conjuntos em questão, né? Então, tipo, em várias culturas, né, como egípcia ou babilônica, né, começaram a se criar, né, símbolos, né, como por exemplo, você já deve ter visto isso aqui, talvez, né, não sei, esses dois símbolos aqui, né, são as formas de escrita de números babilônicos, né, uma das formas, né? Mas com certeza você já deve ter visto isso aqui, que eu vou desenhar agora. Em algum lugar da sua vida, em algum momento de sua querida vida, você já deve ter visto esses símbolos aqui, que na verdade são letras, né? Que são essas aqui. Pois é, que são os algarismos romanos, né? Como alguns falam, né? O algarismo romano. Né? Esses algarismos, né? Todos esses daí são representações, né, que foram sendo construídas ao longo, né, da história e de várias civilizações para tentar representar unidades. Cada um tentava fazer de uma forma, né, diferente. No caso dos romanos, por exemplo, usavam as letras, né, outros povos usavam símbolos abstratos, às vezes normalmente parecendo desenhos, né, como no caso dos algarismos cuneiformes, né, que seguiam a lógica
da escrita cuneiforme antiga, né? Que eu já falei disso em linguística, né? Quando eu falei um pouco em português e das civilizações também nas aulas de história, eu falei, né, dessa questão das línguas, né? Das origens das línguas. E aí a escrita cuneiforme então eles também tinham seus, ela era uma escrita mais de desenho. A mesma coisa se você for estudar os algarismos egípcios, eles óbvio que eles são hieroglifos também, né? É meio óbvio, já dava para você imaginar, né? Só que tinha um certo padrão, não era tão aleatório, vamos dizer assim. Nos algarismos chineses também, né? No mandarim também são, né? A forma de ideograma. Dava para imaginar, né? Só que existia uma forma de escrita, aliás, uma forma numérica que acabou se tornando a mais usada mundialmente, né? Até hoje, incrivelmente, ela conseguiu superar, que é o algarismo indo-arábico. Indo-arábico porque ele começou a surgir na Índia, né? Na civilização hindu, e se espalhou para a civilização árabe quando, né, das conquistas dos povos árabes, a expansão árabe, né, pelo mundo, eles tiveram contato com a civilização hindu e assim, né, acabaram desenvolvendo esse sistema de escrita que hoje em dia a gente até hoje usa, né, do 0, 1, 2, 3, inclusive o 0 foi uma criação, né, que até então não havia um símbolo que fosse uma representação da nulidade, né? Os mais próximos que haviam eram esses dois, né? Que era esse aqui era do hinduísmo, e essa aqui que era a não, né? O conjunto vazio, né? O chamado conjunto vazio, o conjunto de não existência, né? Que é usado até hoje, né? Um conjunto vazio. Isso aqui é latim, né? É o romano. Mas o zero, essa forma mais esférica, né, que a gente conhece, que representa realmente a inexistência, né, o zero, e ao mesmo tempo também pode representar e acabou, né, essa criação, na verdade, ela acabou influenciando uma coisa muito essencial, na verdade, que foi o, o sistema, né, o sistema numérico, né, a forma como os números se agrupam, né, no sistema numérico decimal, que é o sistema que nós usamos comumente, né, normalmente a gente usa o sistema decimal, né, que tipo vai do 0 até o 9, e aí que é a primeira casa de unidades, né, as unidades básicas. E aí quando a gente vai para as dezenas, a gente tem que acrescentar um zero, que a gente já começa o 10, né? Ou seja, tem o 0, 1, né? O 1, 0 nesse caso, né? 1 e 0 no final, 0 à direita, que acaba gerando o conceito de número das dezenas, né? E a partir daí, 11, 12, 13, sempre seguindo esse caminho até 99, e quando vamos gerar nas centenas, a gente coloca um 1 e mais dois zeros, né? Porque agora os zeros, esses dois zeros empurram, né, para uma outra casa, né, que é a casa das centenas, e assim sucessivamente, né? Depois a casa dos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhão, dezena de milhão, centena de milhão, e assim sucessivamente, amigo. Né? É assim que constrói, né, graças à criação do zero. Uma coisa tão simplesinha, mas que ajudou, né, o sistema numérico, que antes era tudo, se você vê no sistema romano, né, chegava, né, um certo limite. Porque tipo, eles originalmente, no início do início, eles toleravam até 4, né, repetições, mas aí depois passou-se, né, de um mesmo algarismo, mas aí depois passou-se a colocar, né, uma versão tipo isso mais isso é 4, né? E depois sem isso 5. E assim havia algarismo para cada um: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Porém, depois de 3 M's, né, não dava para você botar um quarto. Então tinham que fazer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, era você ter que fazer isso aqui. Isso é 4.000. A verdade é isso, né? Desculpa. 4.000. Ou seja, já começa a bagunça, né? Porque depois você vai começar a ter que ficar botando traço, 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 até dizer basta, né? Para ficar representando, né,
esses números. E vê que isso é uma confusão, né? Muito grande. Enquanto que os números, você vê que você pode até achar ruim números com zero até dizer chega. E lógico, quando a gente for falar de potências, a gente vai falar dessa questão de potências de 10 que facilitam muito, principalmente para química e para alguns outros, né, que usam de cálculos estequiométricos. Eu já estou falando de coisa que você nem faz ideia do que é isso, né? Mas para você ver como a matemática é importante em física, química, na física também usa um pouco de potência de 10, né, em algumas questões. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Né? Conjuntos tem algumas coisas básicas, né, sobre conjuntos, que é a questão do pertencimento ou não pertencimento, né, pertence ou não pertence, né, que é para determinar se um certo número pertence ou não, né, a um certo conjunto, né, a forma de representar isso aqui. Tem a união, que é quando você une dois grupos, né, para formar um outro. Intersecção, que é quando a gente encontra elementos similares em dois grupos, né, de números, por exemplo, ou de elementos de coisas. Eu falei números, mas é de tudo, né, de todo tipo de conjunto, quando dois conjuntos têm algumas semelhanças entre si, e aí, nesse caso, né, quase sempre a gente pode dizer que toda intersecção é uma união, mas nem toda união é uma intersecção, claro que não. Tem muitas uniões que são completas, né, não tem números em comum, não tem números que repetem-se, não tem números que são, né, similares. Tem o contém ou não contém e o está contido e o não está contido, né? Que nesse caso aí é a referência a se algum elemento estar dentro de um conjunto ou se não está. Além desses, né, nós temos o maior que ou menor que, o maior ou igual ou menor ou igual, que nesse caso, né, são para a gente entender números que são, ou números ou coisas, nesse caso já números mesmo, já não é tanto coisas, né, que tem um valor, né, de maior ou às vezes maior ou igual. Quando a gente coloca maior ou igual, né, a gente já está utilizando-se de que está dando, né, a possibilidade de que um número igual faça parte, né, desse conjunto. Já quando a gente só diz maior, o igual está descartado, né? Por exemplo, maior ou igual a 5, então vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maior que 5 é 6, 7, 8, 9, 10. Não tem 5 dentro do conjunto. Além desses símbolos, né, tem alguns outros, como por exemplo o conjunto vazio, quando não tem, né, ou não pertence, né, que é esse aqui, né, que é um E virado para o outro lado, um assim, né? Enfim, né, esse não pertence é usado mais em algumas representações básicas, né? São elementos um pouco mais amplos. Existem outros aí, como se, somente se, tem alguns outros, né, que são bem mais sutis e mais vagos, eu diria até. Essa noção, né, de conjunto, a gente chega a um diagrama aqui que eu vou fazer aqui nesse momento aqui, o diagrama. Eu esqueci de falar igual e diferente, né? Tem o igual e tem o diferente, minha gente. Desculpa aí, né? O igual e o diferente, né? Eles são uma coisa bem simplesinha, né? O igual é se um conjunto tem, né, elementos iguais e o outro, e diferente é quando tem elementos que realmente não pertencem. Isso é o mais fácil de todo entender, né? É o mais simples de entender de todos. Né? Tem algumas outras coisas bem particulares, mas não vem ao caso a gente se aprofundar tanto ainda. Agora eu vou fazer um diagrama aqui. Calma aí, tá? Eu não tinha feito ele, já era para ter feito antes, mas não vai demorar não.
riscar isso aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Nossa, o diagrama ficou meio feio, mas esse daqui é o conjunto dos números, né, com seus vários subconjuntos. Acho que não vai dar para ver direito, né? Acho que dá um pouquinho. São todos os conjuntos de números, né, os subconjuntos dentro do chamado conjunto de números, como os números aqui, ó, números naturais, que é esse menorzinho, os números inteiros, os números racionais, do lado de fora dos racionais, os irracionais, né, que eles não são do mesmo conjunto, né? Embora os naturais são todos dentro dos inteiros, os inteiros todos dentro dos racionais, os irracionais não fazem parte dos racionais, né? Eles apenas se unem para formar, eita, desculpa aqui, os números reais. E os reais têm também o seu contraparte que não faz parte, que são os números imaginários, que juntos formam os números complexos, né? Então, esses aqui são os grandes conjuntos, né? Conjunto de números naturais. Deixa eu falar. Depois eu pego conjunto de números inteiros, conjunto de números racionais, os irracionais, que normalmente ou é representado por isso ou por o mesmo que, só que com um asterisco, os números reais e os números complexos. Os números reais, na verdade, já englobam esses dois, né? A soma desse mais esse, né? A soma dos números racionais com os irracionais dá os números reais. E os complexos nada mais é do que a soma dos números reais mais os números imaginários. Então, e o que é como chegar a cada um desses números, né? Os números naturais são, né, aqueles que você provavelmente aprendeu na infância, né? O conjunto mais clássico de todos. Que existem os conjuntos números naturais comuns, né? E o sem o zero, que tem um asterisco, né? Normalmente é colocado com asterisco. O conjunto de números naturais é todo um conjunto de números que são maiores ou iguais a zero, né? São esse aqui, ó, no final, maior ou igual a zero, né? São um conjunto infinito, entretanto eles têm um começo, só não tem um fim, mas ele tem um começo, o zero, né? A partir do zero, todos os números. Esse tipo de número ele é muito fácil de ser utilizado em operações com soma e até com multiplicação sem nenhum problema. Entretanto, com subtração ele pode causar problemas, né? No início, talvez não, na sua cabeça, né? Quando a gente era criança, né? Nas contas comuns, né? Que se faz quando dos problemas comuns de quando a gente é criança, né? E que é, né? Eu tinha 5 maçãs, comi 3, quantas sobraram? 2, né? Obviamente não tem como a gente imaginar uma coisa do tipo, eu tinha 5 maçãs e comi 10. Até porque se eu tinha 5 maçãs não dá para eu comer 10, né? Não há condições, né? Matematicamente falando, não. Porém, não é a mesma coisa de eu tenho R$ 500 de salário e gastei R$ 1.000. Quanto me sobrou? Isso é mais fácil de se imaginar, porque, né, quem faz compras sabe que é possível você gastar mais do que o que você ganha, correto? Entretanto, o fato de você poder gastar mais do que você ganha não necessariamente é algo muito justo, muito correto, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas nesse caso você fica com um saldo negativo, né? Saldo negativo, já ouviu falar disso em banco? Pois é, saldo negativo nada mais é do que os números chamados números negativos. Então, né, aqui é onde começa a jornada dos chamados números negativos, que são os números menores do que zero. Né? É esse grupo aqui, né? Menos 3, menos 2, menos 1 e sempre para trás, né? Aumentando de trás para frente. Né? Esse conjunto de números que tem algumas particularidades que um dia a gente vai falar mais quando falar em operações, né?
Mas basicamente são englobam, né, os números naturais, os números inteiros, né, os números naturais que a gente conhece, mais os números negativos, que são os números não naturais, né? Nesse caso, todos os números naturais, perdão, todos os números inteiros, né, eles têm uma particularidade que eles têm que fazer da seguinte forma: sua, né, eles têm que ser parte de uma divisão que tenha como resto de igual a zero, né? Uma divisão em que resto seja igual a zero. No caso, ele pode servir facilmente para operações como soma, subtração e multiplicação. Para divisão, como eu disse, tem um porém, pode servir, mas tal como os números naturais também servem, né? Mas tanto um como o outro, para que esteja englobado dentro do seu conjunto, o resto tem que ser zero. Porque e se o resto não for zero, né, da divisão? Aí nós entramos num outro âmbito, no âmbito fracionário, né? E aí é onde entra mais uma vez uma outra coisa, né? Por exemplo, eu tinha 4 pizzas. Não, eu tinha uma pizza, perdão, só uma mesmo. Eu tinha uma pizza, né? E essa pizza, ela, né? Essa queridinha pizza, o negócio abriu aqui do nada. Eu tinha uma pizza e eu decidi comer. Eu dividi ela em 8 fatias e comi 3 fatias. Quantas fatias sobrou, né? Você vai dizer facilmente, né, na lógica comum de alguém que usa o conceito dos números naturais, que vai sobrar 5 fatias. Mas se eu tiver perguntando, mas dentro do âmbito dos números com, dos números complexos, dos números racionais, a gente sabe que não são 5 fatias, né? São 5 oitavos, né? Aqui entra, né, o conceito de de metade, né, dobro não, de metade, de terço, de quartos, quintos, né? De avos, né, também, né? 12 avos. Então, as frações, né, são englobadas nesse conjunto que inclui, né, como você pode ver, frações de metade, né, zero, metade. Aqui eu não vou colocar em ordem mais, que já está meio confuso, né, para não ficar tão confuso. Né, englobam todos esses tipos de números, né? Zero mesmo, né? O zero comum, um número negativo, né? Uma fração, um número em formato decimal, como a gente conhece, né? Que é a mesma coisa que fração, só que em formato decimal. Depois a gente vai chegar a esse ponto. E as dízimas periódicas, que nada mais são do que resultados de frações que não têm fim, né? Assim, não tem como a gente chegar no fim completo, né? Dessa, a não ser fazer uma redução, né? Do valor decimal, porque são números normalmente divididos por 3, né? Divisões por 3 normalmente acabam, nem todas as vezes acabam gerando um número completo, né? Acabam gerando pedaço, 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 né? Quando o número não é um número múltiplo de 3, né? Quando é múltiplo, depois a gente vai falar sobre essa questão também de múltiplos divisores mais para frente, que também faz parte da matemática básica. Bom, porém, existem alguns números, né? A gente ainda está dentro das operações comuns, né? As operações que são chamadas decimais, né? E aí você pode colocar dentro desse universo facilmente, inclusive a potência, que é um outro tipo, né, de conta, né? E tal. E eu diria até que que as que, os, que aquele outro, poxa, agora me o logaritmo, né? O logaritmo talvez também entraria facilmente aqui.
Inclusive eu tenho que revisar muito logaritmo para dizer a vocês que é um, né, assunto chato, velho. Quando eu chegar lá, ainda bem que vai demorando um pouquinho. É, mas existem alguns números, cara, que a gente tem uma certa dificuldade para representar. O que acontece? Por exemplo, se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 4, você dirá 2. Mas qual a raiz quadrada de 2? Você já parou para pensar que o 2 tem sim uma raiz quadrada? Todo número tem uma raiz quadrada. Pelo menos todo número racional, positivo. Calma aí que depois eu vou explicar o porquê, né, dessa parte. Mas todo número racional positivo sabia-se que tinham raízes quadradas ou cúbicas, ou seja lá como for. Mas qual a raiz quadrada de 2? Né? E aí essa dúvida permeava muita gente, né? E enfim, não só a raiz quadrada de 2, mas há outras questões como você sabia que o número π não é um número racional? O número π, aquele 0,14, né? Não, 3,14, desculpa. 0,14, desculpa. 3,14, 15, não sei o que, lá, 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 lá. Isso não é um número racional. Não tem como ser, na verdade, né? Porque a sua não tem uma dízima, né, periódica. Não tem período. Dízima periódica tem esse nome porque tem período, né? Então a repetição periódica. E aqui não existe, né? É aleatório. Por que, que o π não tem? Porque o π, tal como a raiz quadrada de 2, é um número irracional, né? Onde não tem como você fazer uma divisão adequada, né? Uma raiz adequada dele. Ele é resultado, né? O π normalmente a gente entende como um resultado do trabalho já em geometria, né? Da questão, né, do círculo, né, porque a tentativa de chegar ao valor correto, né, do comprimento de uma circunferência. E a gente sabe que a gente nunca vai chegar a um valor exato 100%, porque a circunferência é praticamente uma representação do infinito, cara. E ela não tem uma forma, ela não tem tipo, ela não tem uma, como as retas, né, de um quadrado, de um triângulo, ela não tem, né, um padrão. Você pode se aproximar o máximo possível, né, com como foi feito, é assim que foi feito para chegar ao π, né, e se aproximaram o máximo possível de quantidade de lados, né, de alguma figura geométrica para poder chegar ao ao valor, né? Mas mesmo assim não, né? Foi geômetras do tempo do Hong Kong, né, que fizeram isso. Não lembro nem quem foi exatamente, mas parece que tem a história de quem foi que começou a fazer essa experiência para tentar chegar ao máximo possível do que seria uma circunferência. E eu acho que ele nem chegou perto, né? Porque a circunferência realmente ela tem lados, sim, infinitos. Né? Tem a circunferência que não tem lado. Tem sim, lado infinito. Agora eu tô dando um spoiler, né? Pois é, então, os números irracionais são números que não tem como a gente representar de maneira racional de fato, né? Não são frutos de divisão, não tem como você dividir, chegar a um número racional por meio de divisão, e sim por meio de uma racionalização, né? De radicialização, né? Perdão, radicialização, buscar a raiz de um número, sendo que é uma raiz complexa, difícil de chegar lá nela, né? E nem é ainda tão complexa, acredite se quiser. Né? E aí surgiu o conceito de números reais. Os números reais são a soma, né, desses dois, como eu falei. Né? Basicamente é ou melhor, ele é a união, né? Eu coloquei soma, mas o certo seria isso aqui, união, né? Quando a gente fala de conjunto, a gente bota união, né? E aí é que tá. Até aqui a gente consegue chegar, né, a um valor matemático adequado. Porém, existe ainda uma outra fronteira, que essa eu vou explicar pouquíssimo dela, porque ela é muito mais usada no lado mais complexo, para quem já está dentro de uma faculdade de matemática, de cálculo, dessas áreas mais complexas, até mesmo de ciências da computação, que é tipo, como eu falei, né, eu dei um spoilerzinho, uma raiz
Né? O número reais, eles têm uma regra. Qual é a regra? Para pertencer a ele, você tem que ser assim, ó. Para pertencer, você tem que fazer parte desse universo aqui. Números inteiros. Só que esse asterisco não é por causa do zero. É porque não pode diferente de menor que zero. Né? Ou seja, a raiz tem que dar um valor diferente de menor que zero. Né? Ou seja, o número que está aqui dentro, na verdade, né? Não é nem a raiz, mas o número, né, que está dentro da raiz tem que ser menor que zero. Não pode ser menor que zero, perdão, né? Tem que ser, eu botei errado, velho. Desculpa, eu botei o símbolo errado. O símbolo maior. Desculpa, é menor que zero. Ele não pode ser menor que zero, ok? Por quê? O que acontece com um número menor que zero dentro de uma raiz? Aí a gente entra numa doideira, porque aí acontece isso aqui, ó. Né? O que acontece quando se a gente botar uma raiz quadrada de menos 4? A gente pode chegar a dizer que é 2? Não, porque 2 vezes 2 não é menos 4. 2 vezes 2 não é menos 4. É? 2 vezes 2 é menos 4? Não. Ah, então podia ser menos 2 vezes menos 2. Ou menos 2 vezes 2. Primeiro, menos 2 vezes 2 não é o mesmo número, né? Menos 2 é um número, 2 é outro. Então não é, não tem, aí não faria sentido. E mesmo assim ele ia dar 4. Por incrível que pareça, ia dar 4. E menos 2 vezes menos 2, pasme, também dá 4, positivo. É uma regrazinha que existe dentro dos números negativos, é que se o número negativo se multiplicar com o outro, vai dar um número positivo. Não dá um número negativo. Não me explico o porquê, mas aí não sei exatamente explicar bem esse o porquê, né, de chegar a essa conclusão, mas é isso. Multiplicação de número negativo com outro número negativo, o resultado é positivo. Falei multiplicação, não soma, ok? Soma de número negativo com número negativo é um número negativo, tá bom? Né? Que nesse caso nem seria uma soma, tecnicamente, seria, né, subtrair um número negativo de outro número negativo, né? Nesse caso, iria, aí por isso que vira soma. É meio complexo, mas é por aí. Então, se criou o número i, um número imaginário, que iria ser, né, a explicação. Nesse caso aqui, 2i, né? A raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i, né? O i, né, passou a substituir, né, que seria um número imaginário, um número que é possível através dele você chegar a uma operação de uma raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo. Né? Isso serve para raízes pares, né? Não só a raiz quadrada, mas todo tipo de raiz par, né, de números, raiz par de números, né? Isso daí de números negativos, desculpa, raiz par de números negativos. Né? Porque raízes ímpares não precisa necessariamente, porque nesse caso, se você multiplicasse novamente, né, por exemplo, a raiz cúbica de menos 27, aí é possível, porque nesse caso você pode menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, só que 9 vezes menos 3 dá menos 27, aí sim, aí é possível a cúbica, que é ímpar. Já uma raiz par não dá, porque vai chegar um momento em que vai acabar ficando positivo o resultado. Então, a única forma é substituir pelo número imaginário. E eu não vou explicar tanto ele, porque ele é muito mais complexo do que o... É tão complexo, né, que até o nome, né, do conjunto, né, que forma, né, sua existência são números complexos, né,
que é o termo que passou a ser usado para designar esse tipo, né, de número. Então é isso, minha gente. Hoje, a matemáticazinha básica. Vou falar mais um pouco, né, de matemática básica ao longo das aulas, que é a essência, né? Claro que eu vou falar um pouco de. Provavelmente na próxima aula, né, eu vou ver se eu falo um pouco dos das operações, né, básicas. Eu não sei se eu vou nessa parte ou se eu vou entrar um pouco dentro do universo ainda já das frações, mas eu acho que dá para colocar as duas coisas. Geometria ainda vai demorar um pouquinho, mas é um assunto bem legal também, né? E aí eu vou gastar muito papel para fazer, mas vale a pena. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Compartilhe para a galera que precisa, né? Que você sabe que precisa, né? Que tá precisando, tal como você ou quem quer que seja. Você conhece aí, velho. Compartilha aí do seu celular. Se o cara não tiver celular, dê um jeito de assistir junto com ele, né? É importante, né, que as pessoas possam realmente aprender a se ajudar, né? Porque não é só você, não é só pro vestibular. A vida da gente não é só vestibular. A vida da gente, né, a gente aprende não é só para passar no vestibular, não é só para passar no Enem, é para sua vida, certo? Não é a gente que às vezes pensa assim, não, eu não vou usar para isso, a não ser que eu vire que nem João, vire professor. Não, velho, é você que pensa. E as coisas mais complexas do mundo podem ser usadas para tantas coisas que você nem se dá conta. Quando menos espera, você já está usando, você nem se ligou que estava usando uma equação. Mesmo que de cabeça, mas estava usando uma equação, né? Sem querer, você estava usando noções da teoria da contagem, né? Ou da teoria das probabilidades, né? Ou aquele conceito de fatorial, você às vezes estava usando sem querer, né? Uma análise combinatória, né? Que são alguns dos assuntos que existem dentro da matemática, né? Algumas das existências, né? Da matriz eu acho um pouco mais complexo. Nem sei se você em algum momento iria usar a matriz, a não ser que você realmente trabalhe diretamente com informática. Mas geometria você talvez já tenha usado. E no mínimo do mínimo, já deve ter usado a sua tabuada para fazer umas continhas, né, velho, de casa. Porque é muito importante. Porque se você não souber fazer isso, você vai se perder todinho, velho, para administrar as suas contas. Não é só quando você virar pai ou mãe de família. Não precisa disso. Quando você estiver ganhando dinheiro ou quiser ganhar dinheiro, porque até todo mundo para ganhar dinheiro pode ser com o que for, mas em especial, né, com coisas mais palpáveis, né, não necessariamente coisas ilícitas, né, pelo amor de Deus, mas até os caras que usam para coisa ilícita usam matemática. E aí, meu irmão, né? Pois é, até na operação, às vezes, de polícia, o povo usa a matemática para poder ter uma noção até mesmo do tempo. Pois é, de noção de grandezas, né? Também, enfim. É isso, minha gente. Eu agradeço aí a atenção de todos e Deus abençoe e até a próxima aula.